E aí, galera do Colégio Equipe, vamos a mais uma aula do nosso sistema online, beleza? Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Show de bola. Tudo jóia aí? Beleza. Nossa aula de hoje vai ser sobre genética, herança sexual, beleza? Vamos lá, ela. Na última aula, nós estudamos os tipos de cromossomos, né? Cromossomos autossomos e cromossomos alossomos. Vimos as diferenças, vimos aquelas mutações, estudamos tudo sobre os cromossomos. Agora, nós vamos estudar sobre os tipos de herança sexual, tá? Eu vou fazer um apanhado das outras heranças que não são sexuais também, beleza? Bem, vou começar com a herança que não é sexual, que é a herança autossômica. Na herança autossômica, os genes se expressam da mesma forma em ambos os sexos. Então, por exemplo, cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, produção de insulina, acontece tanto no homem quanto na mulher. Não há diferença, porque os genes estão nos cromossomos autossomos, beleza? Agora, nas heranças sexuais, ocorre uma diferença na expressão do gene de acordo com o sexo. Há uma alteração. O gene se expressa de uma maneira no sexo masculino e de outra maneira no sexo feminino. Como é que é isso? Assim, nós podemos classificar 5 tipos de herança. Na verdade, são 6, né? Porque tem a herança autossômica e mais 5. Quais são as heranças, então? Primeiro, a herança autossômica, que eu vou falar aqui agora primeiro. Depois tem a herança parcialmente ligada ao sexo. Depois tem a herança ligada ao sexo. Depois tem a herança restrita ao sexo. Depois tem a herança influenciada pelo sexo. E, por último, tem a herança limitada pelo sexo. Beleza? Vamos estudar cada uma delas separadamente. Vamos começar com a herança autossômica, que eu vou passar batido, porque tudo que nós estudamos até agora. A herança autossômica, os genes estão localizados nos cromossomos autossomos, aqueles cromossomos que são idênticos no homem, quanto na mulher. Tá? Não há variação da expressão desses genes. O gene para a produção de melanina, por exemplo, você tem 2 alelos, o azão e o azim. Quais seriam os genótipos de um homem normal? Azão, 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 azim, azão, azim. Nesses 3 casos, o cara seria normal. E a mulher também é a mesma coisa, azão, 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 azim e azim, azim. A mulher também seria normal, ou seja, produziria melanina. Quando o homem for azim, azim, genótipo recessivo, e a mulher também, ambos vão ser albino. É o que a gente já estudou tudo até agora. Não há diferença na expressão nem na transmissão dos genes, seja no sexo masculino ou no feminino. Beleza? Agora, nós vamos começar, antes de eu estudar cada uma das 5 heranças ali, eu tenho que lembrar vocês sobre a anatomia dos alossomos, ou heterocromossomos, ou cromossomos sexuais. Vamos lembrar que eles são chamados de heterocromossomos porque eles não são perfeitamente homólogos. Como eles não são perfeitamente homólogos, nós vamos encontrar 3 regiões distintas nesses cromossomos alossomos. A primeira região, que é essa que está de cinza escuro aqui, ela existe no cromossomo X, aqui, no X, e ela existe também no cromossomo Y. Então, apesar deles serem heterocromossomos, há uma região de homologia entre os dois. Essa é a chamada região número 1. Então, decorem aí. Região número 1 dos alossomos é a região de X homóloga a Y e de Y homóloga a X, tanto faz. O homem que é XY e a mulher que é XX, ambos possuem 2 regiões número 1. Por quê? Esse X aqui tem a região número 1 e esse Y tem a número 1. Então, o homem tem 2. Esse X aqui tem a número 1 e esse X também tem a número 1. Então, a mulher também tem 2. Os genes da região número 1 se comportam exatamente igual à herança autossômica. Nós vamos ver já já, tá? Bem, a região número 2 dos alossomos é uma região que existe no X, mas não tem no Y. Cuidado com isso, então. A região número 2 é uma região de X não homóloga a Y. Como o homem só tem um X, ele só tem uma região número 2.
E a mulher tem 2x, ela tem 2 regiões número 2. Beleza? Bem, e existe a região número 3, que é essa de cá, ó. O que é a região número 3? É a região de Y não homóloga a X. Como o homem tem um Y, ele vai ter uma região número 3. E a mulher, como ela não tem Y, ela não tem essa região. Simplesmente, os genes que estão na região número 3, que é a região de Y não homóloga a X, eles não se expressam nunca numa mulher. Uma mulher nunca vai ter esse tipo de gene. Entenderam? De acordo com a posição dos genes nos cromossomos alossomos, nós vamos ter, primeiro, a herança parcialmente ligada ao sexo. Por que ela tem esse nome, gente? Parcialmente. Por quê? Porque os genes estão nos alossomos, sim, mas eles estão na região número 1 dos alossomos. Então, peraí, aqui tem um homem que é XY, aqui tem uma mulher que é XX. Quantas regiões número 1 o homem tem? 1, 2. E a mulher? 1, 2. Então, um gene que esteja aqui, por exemplo, o gene B, o homem pode ser o quê? Bzão, Bzim, Bzão, Bzão, Bzim, 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 Bzim. E a mulher é a mesma coisa. A mulher pode ser Bzão, 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 Bzim, Bzim, Bzim e Bzim, Bzão. Portanto, ela é chamada parcialmente ligada ao sexo. Por quê? Porque apesar do gene estar no cromossomo alossomo, que é o cromossomo sexual, ela se comporta como herança autossômica, ou seja, a mesma coisa que acontece no homem, acontece com a mulher. A mesma coisa que acontece no homem, acontece com a mulher. Por isso que ela é chamada parcialmente ligada ao sexo. Não tem como distinguir uma herança autossômica de uma herança alossômica pelo seu comportamento. Tem como descobrir através de um mapa cromossômico. Isso tem, nós podemos achar depois. Mas, por enquanto, vocês não sabem a diferença entre uma herança parcialmente ligada ao sexo e uma herança autossômica. Beleza? Letra B. Essa, galera, é a que mais cai no vestibular. Então, vamos atenção para isso aqui. O que mais cai no Enem é a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é a herança localizada na região número 2 dos alossomos. Nessa região aqui, ó. Então, o homem só tem uma região número 2, que é a região do seu X. E a mulher vai ter 2 regiões número 2. Como é que seria um genótipo de um gene C localizado aqui no homem? O homem seria ou Czão ou Czinho. Pronto. E a mulher? Ela pode ser Czão, 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 Czinho, Czinho, Czão, Czinho, Czinho. Ou seja, para a herança ligada ao sexo, a mulher tem um comportamento semelhante que a herança autossômica, exatamente. Mas o homem não. E aí, o que acontece, cara? Muda tudo. Olha bem. Se o gene de uma herança ligada ao sexo determinar uma característica dominante, qual é a probabilidade do homem ter essa característica? Metade, um meio vai ser Czão e um meio vai ser Czinho. Qual a probabilidade do homem ter, então? 50%. E a mulher? 3/4 vão ser Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, que é onde manda o Czão, e apenas 1/4 vai ser Czinho, Czinho. Então, peraí. Se o gene ligado ao sexo for dominante, ele vai acontecer mais na mulher, 75%, do que no homem, que é 50%. Por outro lado, se o gene ligado ao sexo for recessivo, ele vai acontecer mais no homem, 50%, do que na mulher, que vai ser só 25%, que é 1/4. Entenderam? Então, cuidado, hein? Não vamos decorar, não. Acontece mais no homem que na mulher. Não, depende se o gene é dominante ou excessivo. Se ele for dominante, mais na mulher, 75%, do que no homem. Se ele for recessivo, mais no homem, 50%, do que na mulher, 25%. Beleza? Vamos dar um exemplo dessa herança, que ela é muito importante. É o caso do daltonismo. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Gente, quando a gente fala ligada ao sexo, você já tem que ter certeza que está na região número 2
do alossomo. Falou que é ligada ao sexo, está na região número 2, tá? Ela é uma herança ligada ao sexo recessiva. Quais são os genótipos do homem? XDzão Y ou XDzinho Y. Se ela é recessiva, o XDzinho é daltônico e o XDzão é normal. E a mulher vai ser XDzão, 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 XDzinho, XDzão, XDzinho. Todas essas vão ser mulheres normais. E mulher daltônica vai ser só 25%. Então, eu posso falar que o daltonismo ele acontece mais no homem, 50%, do que nas mulheres, 25%, sem sombra de dúvida. Ele é uma doença ou um caráter hereditário, não vou falar doença, né? Um caráter hereditário, mais comum nos homens do que nas mulheres. O que o daltonismo faz? Ele faz com que a pessoa não consiga distinguir cores, tá? O daltonismo mais... ele varia desde confusão do vermelho e do verde, o cara confundir vermelho com verde, até o cara que não enxerga cor nenhuma. Quando ele olha, por exemplo, para uma planta e tem aquele verde claro, verde escuro, ele não vê nada de verde, ele só vê um degradê de cinza. Tudo para ele é cinza. O meio ambiente para ele todo é cinza. Aí já é um daltonismo bem grave. O leão é daltônico, para você ter ideia. Ele enxerga tudo cinza, ou preto e branco. Por isso que aquelas listras na zebra confundem tanto leões. Entendeu? Tá? Então vamos ver aqui o daltonismo. Tá? O daltonismo, que é uma herança sexual ligada ao sexo, ele é transmitido de pai para filha e de mãe para filho. Vamos entender isso, ó. Vamos pegar esse pai aqui, que é o daltônico, por isso que ele está de amarelo. Olha aqui, por que ele é daltônico? Porque ele tem um XDzinho. E essa mãe, ela é normal, porque ela é Dzão. Bem, beleza? Bem, esta menina vai herdar o Dzinho do pai. E essa outra menina vai herdar o Dzinho do pai. Então, o pai está mandando o gene mutante dele para as filhas. Agora, olha esta mãe. Mandou um Dzão para o filho, para a filha, e mandou um Dzão também para o filho. Não vai nascer nenhum menino daltônico desse casal. Ah, o pai é daltônico, vai nascer filho daltônico. Nunca. Por quê? Porque quem determina o daltonismo do filho é a mãe. Entenderam? E uma outra coisa interessante no daltonismo, que o homem olha aqui, volta aqui atrás, ó. O homem ou é normal ou é daltônico. A mulher não. Ou ela é daltônica, ou ela é normal portadora do daltonismo. Ela pode não ter daltonismo, mas pode ser portadora, tá? Vamos analisar esse heredograma aqui, ó. Eu tenho uma mulher normal, o que ela é? X, Dzão, X, traço, e o homem daltônico. Então, o que esse cara é? X, Dzinho, Y, beleza? Aí tem uma menina normal. Essa menina é o quê? X, Dzão, provavelmente herdou esse tamanho, e do pai, ela herdou um X, Dzinho, beleza? E o marido dela? O marido dela é X, Dzão, Y, beleza? Agora vamos ver o primeiro filho. Ele é X, Dzão, Y. A filha, X, Dzão, X, traço. Por quê? Esse Dzão é herdou do pai. E da mãe? Pode vir um Dzão ou pode vir um Dzinho. A mesma coisa a irmã dela. X, Dzão, X, traço. E esse menino aqui, por que ele ficou daltônico? Ele ficou daltônico por causa do pai dele? Não, ele ficou daltônico por causa da mãe. A mãe que mandou um X, Dzinho, e o pai mandou um Y para ele. X, Dzinho e Y. Entenderam como é que faz a análise de uma herança ligada ao sexo? Joia? Outra herança ligada ao sexo, a mesma coisa da anterior, é a hemofilia. Só varia a característica, né? É uma herança recessiva ligada ao sexo. Neste caso, provoca dificuldades na coagulação de sangue. A hemofilia, galera, ela acontece mais no homem, que é 50%, do que na mulher. Para uma mulher ser hemofílica, tem que ser XHzinho, XHzinho. Então, é 25% de chance da mulher ser hemofílica. Você tem a mulher normal portadora,
e tem a mulher hemofílica. E o homem? Ou ele é normal, ou ele é hemofílico. Não tem homem portador. Beleza? Tá? Olha aqui, ó. O gene está aqui, ó. Se o gene está aqui, ou ele é Hzão, ou ele é Hzinho. E a mulher? Ela pode ser Hzão, 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 Hzinho, Hzinho, Hzão e Hzinho, Hzinho. A mulher pode ter as 4 possibilidades. Novamente, ela vai ser transmitida de pai para filha, porque a filha é quem recebe o cromossomo X do pai, e de mãe para filho, porque o meu filho recebe o meu cromossomo Y. O meu filho recebe o cromossomo X de quem? Da minha esposa. Então, vamos lá, ó. Eu tenho um pai normal e uma mãe normal, porém portadora... Ah, eu pus do D aqui, não é D, é H, gente, desculpe, mas tudo bem, tá? Aqui onde vocês estão lendo D, você lê H, tá? Então, ela é normal, porém portadora da hemofilia. Ó, o primeiro filho, XDzão, XDzão. Filha normal. Segundo, XDzão, XDzinho. Filha portadora, mas normal. Terceiro, XDzão, Y. É um menino normal. E o último filho, XDzinho, Y. É um menino hemofílico. Tá? Por isso que ele está pintado de amarelo. Então, olha bem, quem passou a hemofilia para ele? Foi a mãe dele, que era portadora. Beleza? Aqui nós temos a mesma coisa, ó. Um pai normal, então ele é o quê? XHzão, Y. E uma mãe, XHzão, X que eu não sei, traço. Observe que ela teve um filho hemofílico. Então, esse filho aqui, XHzinho, Y. Se ele é XHzinho, Y, o Hzinho só pode ter vindo da mãe. Então, a mãe é o quê? XHzinho, Y. Esse outro filho aqui, ele é XHzão, Y. Essa filha é XHzão, X, traço. Essa outra filha, XHzão, X, traço. Esse cara aqui é XHzinho, Y. A mulher dele, XHzão, X, traço. A filha dela, XHzinho, XHzinho. Opa, tem que ter vindo um Hzinho do pai, tudo bem? E tem que ter vindo um Hzinho da mãe. Então, a mãe é o quê? Hzão, Hzinho. Essa outra, o que ela é? XHzão, Y, beleza? E o filho delas é XHzão, Y. E o filho deles, o neto, esse aqui é XHzão, X, traço. Essa outra, XHzão, X, traço. E esse menino, XHzinho, Y. Como o Y veio do pai, o Hzinho só pode ter vindo da mãe. Então, essa mãe é o quê? XHzão, XHzinho. Fechamos assim o heredograma. Beleza? Bem, o outro tipo de herança é a herança restrita ao sexo. Grave esse nome, hein? A herança restrita ao sexo também é conhecida como genes holândricos. Foi descoberta na região da Holanda. Ocorre com genes localizados na região 3 dos alossomos. Quem lembra que é a região 3? É a região de Y, não homóloga X. Então, qual vai ser o genótipo do homem? XYHzão, normal, XYHzinho. Tem o problema. No caso aqui, nós estamos falando sobre a hipertricose auricular, que é a formação de um tufo de pelos na orelha. E a mulher? XX. Como ela não tem Y, ela nunca vai ter esse gene. Portanto, uma mulher nunca vai produzir pelos na orelha. O pelo na orelha é uma característica restrita ao sexo masculino, porque está na região número 3 do cromossomo alossomo, ou seja, na região do Y. A hipertricose auricular é um exemplo. A ictiose, que é uma doença que provoca a pele escamosa, também só acontece em homens, nunca vai acontecer numa mulher. A hipertricose está aí, ó. O homem tem hipertricose, tá? Ah, uma coisa interessante da herança restrita ao sexo, que ela é transmitida de pai para filhos e de filhos para netos e neto para bisneto. Toda a linhagem masculina da família vai ter esse tipo de herança. Por quê? Porque o pai manda para o filho e
e o filho vai mandar para o neto. E o neto vai mandar para o bisneto. Todos os filhos homens desse casal vão ter, se o pai tiver, os filhos vão ter. Agora, cuidado, hein, gente? Muita gente erra na prova. Presta atenção. Aqui, ó, tá passando de pai para filho, para filho, para filho. De filho para neto, para neto, para neto. De neto vai para bisneto e assim por diante, tá? Agora, cuidado. Esse aqui é ou não é neto daquele cara lá? É. Então, por que ele não tem? Porque ele é neto, filho da filha. Ele não é filho do filho. Cuidado com isso. Passa de... Todo mundo decora. Pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, bisneto para trineto, trineto para tataraneto e assim por diante. Tá, tudo certo. Mas não são todos, não. São só a linhagem masculina da família. Esse neto aqui daquele cara lá, ó, ele é neto dele, mas ele é neto filho da filha dele. Como é que ele vai mandar o cromossomo Y para esse cara aqui? Não vai. Por quê? Porque a filha dele só tem cromossomo X. O cromossomo Y desse neto aqui não veio do avô dele, veio do avô paterno, veio do avô de cá, ó. O avô de cá não tinha a hipertricose, então ele não teve. Então, cuidado com isso. É passado de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, mas na linhagem masculina apenas da família, tá? Vamos fazer aqui o heredograma. X, 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 Y, Hzinho, X, Y, Hzinho, X, Y, Hzinho, X, Y, Hzinho, X, X, aqui não tem, aqui X, Y, Hzinho, X, X, e aqui X, Y, Hzinho. Aqui agora, lá de cá, X, Y, Hzão, e aqui X, Y, Hzão, e aqui X, Y, Hzão. E essa menina? X, X, e essa aqui? X, X. Beleza? Tranquila. Bem, essas duas últimas heranças, apesar delas terem alguma coisa a ver com a parte sexual, elas não têm nada a ver com os genes, os cromossomos alossomos, tá? A herança influenciada pelo sexo é uma herança que pode ocupar um autossomo, só que, de acordo com a expressão do gene, ela se modifica de acordo com o sexo. Como assim, Flávio? Vou dar um exemplo. A calvície humana. Calvície é um gene que vai determinar se a pessoa vai ter cabelo ou não, se ela vai ficar careca ou não, tá? Bem, este gene da calvície, ele é um gene dominante, tá? Então, quando o homem é cesão, ele vai ser calvo. Quando ele é cesão, cezinho, quem manda? O cesão, ele vai ser calvo. E quando ele é cesão, cezinho, quem manda? O cesão, ele vai ser calvo. E quando é que o homem não vai ser calvo? Quando ele é cezinho. Então, existem muito mais homens calvos do que normais, beleza? Agora, olha que interessante. Por causa dos hormônios femininos, na mulher, quem manda não é o cesão, quem manda é o cezinho. Então, olha como é que fica. Quando a mulher é cesão, aí não tem jeito. Um manda ser calvo, o outro também manda. Aí a pessoa vai ser calva. Ué, Flávio, existe mulher careca? Sim. E quando existe, galera, vem a família inteira. As meninas provavelmente passam a ser careca. É muito, muito provável. Pode aparecer uma ou outra com cabelo, mas muitas podem vir carecas. Agora, presta atenção. Quando uma mulher é cesão, cezinho, o cesão manda ser careca e o cezinho manda ser normal. Quem é que manda aqui? O cezinho. Ué, por que na mulher o cezinho é que manda? Por causa dos hormônios femininos, muda a dominância desse alelo aqui. Aí, esta mulher aqui, apesar de ter o gene para calvície, quem manda nela é o gene da normalidade, ela fica normal. A mesma coisa aqui, normal, e aqui só tem cezinho também é normal. Portanto, qual a probabilidade de um homem ser normal? 25%. E de uma mulher ser normal? 75%. Qual a probabilidade de um homem ser calvo? 75%. E a mulher? 25%. Então, ela acontece mais no homem que na mulher. Então, vamos entender. A herança influenciada pelo sexo é aquela herança quando a expressão do gene se modifica de acordo com o sexo. Varia de acordo com o sexo. Beleza? Por último, a herança limitada pelo sexo. Aqui não é influenciada, não, era limitada. Por que era limitada?
Por causa do dimorfismo sexual. O que é isso, hein, gente? Dimorfismo sexual. É a diferença da forma entre os sexos. Se você pegar o homem e a mulher, nós não somos muito iguais. Existe uma série de diferenças, né? Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Por exemplo, a produção de juba do leão. A leoa tem genes para produzir juba? Tem. Mas ela produz juba? Não. Por quê? Porque esse gene é limitado pelo sexo. Ele só vai se expressar no leão que tem juba. A formação da galhada do alce. A fêmea tem genes para produzir galhada? Tem. Tanto é que ela manda para os filhos dela. Mas só vai se expressar no sexo masculino. A produção de leite na vaca. Peraí, o touro também tem produção de leite? Claro que tem. Mas como é que é isso? Como é que eu vou saber se um touro produz muito leite ou não? Não tem jeito. Ele não tem glândula mamária desenvolvida. Mas você avalia um touro pela performance das filhas dele. Quanto mais um touro tiver genes que produzam leite, mais as suas filhas terão genes que produzam leite. Então, se um touro tem 10 filhas e todas elas produzem muito leite, aquele touro é bom. Um touro tem 10 filhas, uma produz muito leite, as outras 9 não produzem leite nenhum. Provavelmente aquela boa, ela deve ter herdado da vaca da mãe dela, não herdou do touro. Entenderam? Tá? Produção de ovos na galinha. Tem galinha que tem gene que faz ela produzir mais ovos que a outra. Esses genes existem no galo? Sim, mas nunca vão se expressar no galo. Por exemplo, gene que determina câncer do colo de útero. O homem também pode ter esse gene? Pode, que ele pode transmitir isso até para as filhas dele, mas ele nunca vai se expressar. Por quê? Porque o homem não tem útero. A mesma coisa, gene para câncer de próstata. A mulher, ela pode, por exemplo, o pai de uma moça, o pai, o avô, os netos, os tios dela, tudo tem câncer de próstata, tá? Ela vai ter câncer de próstata? Não, porque ela não tem próstata, mas ela pode herdar esses genes e o filho dela ter. É uma herança feminina, mas é difícil, mas pode acontecer. É mais fácil se o pai do menino fosse, os pais dele, os tios dele tivessem câncer, aí a chance do menino ter câncer é muito maior, tá? Beleza? Entenderam bem isso? Show de bola. Com isso, nós acabamos a nossa aula de hoje. Vocês agora vão fazer os exercícios propostos sobre esse assunto. Beleza? Um abraço.